Sistema nervoso autônomo para o sistema estomatognático. Crânio. O crânio tem que ser avaliado. Randy, por que o crânio? Porque o crânio é onde se localiza o sistema nervoso autônomo parasimpático, que dá letargia, diminuição da aceleração, diminuição do desequilíbrio. Assim como deve-se trabalhar o controle do sistema nervoso autônomo simpático, que gera a aceleração, ataque cardíaco, a hiperatividade, que aí a gente já tem os gânglios cervicais e gânglios estrelados seguindo para a região dorsal. E desta forma você conseguir entender que se a emoção chega e rapidamente desencadeia um sintoma, o corpo pode estar em sofrimento neurofisiológico. E aí você precisa, antes de buscar essa causa emocional, buscar o que o corpo apresenta que não pode estar respondendo bem ao estímulo agressor externo. Então, esse é um ponto-chave, uma dica-chave para você evitar o erro do tratamento do seu paciente. E aí, como essa coluna cervical vai lhe ajudar ao controle das dores? Principalmente, você tem que entender que o nervo trigêmeo, quinto par de nervo craniano, possui 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. Desses 3 ramos, eles são controlados por 4 núcleos: núcleo mesencefálico, sensitivo, principal, motor e espinhal. Esse núcleo espinhal tem relação com o controle da dor, das aferências dolorosas. E a partir disso, pelo nome núcleo espinhal, ele vai ter seu núcleo relacionado com as raízes, com a porção espinhal da coluna cervical. E aí o trabalho dentro da coluna cervical ou a coluna cervical em comprometimento vai gerar uma tendência à disfunção por excitabilidade mais rápida dessa estrutura. A partir daí, a correção, o reequilíbrio da neurofisiologia medular cervical precisa ser encontrada, precisa ser solucionada. Porque dentro de um contexto neurofisiológico, a base está determinando todo esse ponto, que é a neurofisiologia. E esta neurofisiologia pode estar associada com as disfunções específicas, tá, do seu posicionamento, por exemplo, da cabeça e pescoço, posicionamento dessas estruturas. E você não pode deixar de classificar, de entender como essas questões vão estar alterando o seu paciente. E dentro dessas perspectivas clínicas, o que é que você precisa entender? Se o seu paciente tem alteração postural importante da cabeça, muito anteriorizada, o pescoço elevado, ou tensão muito posterior, retificação, inclinação da cabeça constante, verifique como você pode integrar essa coluna cervical. A coluna cervical possui 7 vértebras: cervical, primeira cervical, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, conectando desde a base do crânio até o tórax. E entre as primeiras e as últimas que se conectam ao tórax, nós temos as cervicais médias, que geralmente são elas que sobrecarregam, mas estão se adaptando com a hipermobilidade e gerando sintomas locais em relação à cervical, que vai gerar hipertonia e desequilíbrios. Porém, quando a gente tem comprometimento de base, a gente tem tanto o núcleo trigeminal alterado, como também nós temos raízes de C1, C2, C3 participando do núcleo do hipoglosso. O núcleo do hipoglosso, a alça cervical do hipoglosso, vai categoricamente interferir na inervação
dos músculos associados a supra e infra-ióides, ao osso ióide, e a esse mecanismo de cadeias musculares que interferem diretamente com o movimento da mandíbula.